em qualquer que seja o restaurante, se tiver 20 mesas, leve 20 garrafas de vinho, não cobre nada do dono do restaurante, só para fazer um teste. Coloque em cima da mesa, cada mesa vai ter uma garrafa de vinho, uma gravatinha. Sugestão do sommelier ou sugestão do chefe, preço tal. Esse é outro desafio. O brasileiro ainda não sabe ler carta de vinho. E hoje você vai em alguns estabelecimentos, a carta de vinho parece uma bíblia. Eu tenho medo de abrir essa carta. Agora, se eu estou botando esse vinho na tua frente, estou dizendo que é uma sugestão, já te digo o preço, então você já sabe se cabe no teu bolso. Eu garanto que 90% do vinho que for vendido naquela noite vai ser o vinho sugestão do chefe. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou empresário, consultor de mercado, especialista em vinho e líder do movimento Venda Mais Vinho. E toda quinta-feira nós estamos aqui com empresários com o intuito de transmitir sacadas, estratégias para você, empreendedor do vinho, que está no digital ou no físico, acelerar as suas vendas e implementar estratégias no mercado de vinho, ampliando a cultura do vinho e principalmente aumentando a rentabilidade do seu negócio e também, melhor qualidade de vida para você, empreendedor do vinho. E se você estiver aqui no YouTube, não deixe de dar seu like, compartilhar esse conteúdo. E se você estiver no Spotify, aperta aí as 5 estrelas e também desenvolve, compartilha e vamos difundir a cultura do vinho no Brasil. E pessoal, hoje temos uma pauta muito importante, porque certamente você, empreendedor do vinho, antes de pensar em abrir a sua loja física ou digital, certamente você foi no Google ou foi buscar informações perguntando ou pesquisando a importância ou a vantagem de você aplicar ao modelo de franquia ou não. E hoje eu estou aqui com um grande empresário, proprietário da segunda maior rede de franquias de loja de vinhos da América Latina e também um grande amigo, que vai estar compartilhando com vocês informações sobre a vantagem ou não de você aplicar para o modelo de franquia. Ernie, seja muito bem-vindo ao Pod Venda Mais Vinho. Prazer, Diego, prazer estar aqui novamente, sempre um prazer falar para esse público tão rico, um público apaixonado por vinho, apaixonado como eu, como nós, A gente nunca separou essa paixão e transformamos nossa paixão em negócio. E hoje o vinho faz parte não só do nosso dia a dia como prazer, mas também do nosso dia a dia como modelo de negócio. E é bacana, cara. Olha, obrigado. E hoje tu é uma das referências, de franquia de vinho no Brasil. Acho que o papo vai ser muito legal, Não por você estar, com a bandeira da Vinho em Ponto, mas, tu começou a tua trajetória como multimarca, Tu já literalmente passou as dores de qualquer revendedor de vinho, seja ele abrindo sua loja, modelando, hoje faz parte da BF, que é muito importante, hoje quando o empresário estiver procurando uma franquia, ter uma chancela da Associação Brasileira de Franchise, porque ela dá todo o respaldo e segurança aí para o teu negócio, Ernie? Diego, eu acho que eu gostaria primeiro rapidamente de falar só um pouquinho sobre o franchise, vamos deixando um pouquinho de lado agora o modelo vinho, lojas de vinho, mas o franchise no Brasil hoje talvez seja o segundo país em faturamento, em tamanho, em força, perdendo apenas para os Estados Unidos. Para você ter ideia de um número muito fresquinho que saiu essa semana, o franchise em 2023 no Brasil faturou 240,6 bilhões de reais. Nossa. Um crescimento sobre 2022 de 13,8%. Então mostra um franchise muito forte, muito íntegro, resiliente, mesmo com as mazelas do mercado que a gente teve aí no varejo, enfim, o franchise se manteve muito firme com um crescimento de 13,8% em 2023. Então o modelo de franchise, sim, é um modelo maduro de negócio no Brasil, longe, acho que tem que deixar isso bem claro, longe de
de ser milagroso. Não existe milagre no negócio. Eu acho que o franchise ele te abre grandes portas, te encurta muitos caminhos, mas jamais confundir isso com garantia de sucesso. Então, negócio, a gente fala sempre que o franchise é um empreendimento e não um investimento. Investimento você faz no banco. O franchise ele te possibilita escalar, crescer com processos. E para isso é a primeira pergunta que deve se fazer. Estou consciente de que preciso seguir processos? Se você não tiver consciente que queira e vai seguir os processos, não adianta você entrar numa rede de franquias, né? Porque a franquia é baseada nisso. Então, como você falou, eu comecei lá em 2012, não pensando em franchise, queria trabalhar com vinho, montei uma loja própria. E comecei a fechar parcerias com produtores, com importadores, né? Porque importar no Brasil, principalmente, é bem complexo. E eu não queria todo esse trabalho, eu queria só o lado bom do negócio vinho, né? E aí fazia as parcerias, pedia uma exclusividade na minha região, essa exclusividade durava 3 meses. A hora que eu começava a fazer um trabalho, meu vizinho aparecia com o mesmo produto, com um preço diferente, ou com uma margem diferente, enfim, eu não tinha principalmente segurança quanto à precificação. Eu caía numa mazela geral ali, onde todo mundo vendia o mesmo produto com preços variáveis. Isso para o meu cliente era muito complicado. Até mesmo os amigos, os parentes, em algum momento chegavam, porra, Nisso, você está me vendendo vinho mais caro, né? Por quê? Não entendia ainda essa relação de parceria, que para mim estava apalavrado, digamos assim, que não funcionava para o mercado, né? Ela funcionava até o plano B. O plano C, o meu fornecedor já estava vendendo para outros também. E aí sim, fui para dentro para conhecer o sistema de franchising, né? Hoje nós somos a primeira rede de segmento a fazer parte da Associação Brasileira de Franchise, seguindo a lei de franchising. Isso para mim sempre foi um ponto crucial, né? A gente queria fazer um negócio com integridade, porque na verdade a gente nem fala hoje estou no franchise buscando franqueados, não, a gente está buscando o nosso sócio. A minha experiência lá no início, né? A gente modelou o nosso negócio de 2012 a 2014, testando, aplicando. Em 2013 a gente viu que não daria para seguir não sendo um importador, então em 2013 a decisão foi tomada, os investimentos tiveram que ser feitos, não é barato iniciar uma importadora. A gente, no momento, já tinha partido com 150 rótulos, né? Hoje o portfólio tem mais de 400 rótulos, então foi bastante investimento, mas com certeza de que era o único caminho. Ter segurança sobre o portfólio, sobre precificação principalmente, e também com isso saiu a decisão de trabalhar o franchise puro, como deveria ser. Então, assim, hoje a gente se orgulha em falar que nós não vendemos vinho, nós não temos nenhum vendedor de vinho, 100% das nossas vendas, seja distribuição B2B ou B2C, são feitas por um de nossos sócios, por um de nossos franqueados. O vinho também, nesse 4 anos aí de aprendizado que eu tive, me mostrou também que o vinho ainda é muito relacionamento. Então, eu não conseguiria dar esse relacionamento, essa acolhida ao cliente em vários lugares do país, né? Foi aí que decidiu-se pelo franchise, encontrar o nosso parceiro, o nosso sócio, que entenda da localidade, que entenda das particularidades regionais. Então, hoje eu tenho loja em Belém, Maranhão, estamos abrindo agora a 3ª unidade no Maranhão. São cidades completamente diferentes a realidade do Maranhão, de Belém, do Rio Grande do Sul ou de São Paulo. E eu preciso ter alguém lá, um sócio local que entenda dessas particularidades. E isso o franchise nos proporciona, encontrar pessoas. Eu falo sempre, nós temos produtos e processos, e as pessoas fomos buscar no franchise. Mas, mais uma vez, o franchise é um excelente caminho, ele te encurta muitos desafios, ele te mostra muita coisa pronta, mas você tem que estar disposto a seguir os padrões e os processos. Se não for dessa forma, não entre no franchise. E esse é o grande diferencial do franchise, né? É uma padronização e principalmente, eu diria assim, né, não é 100% de garantia, uma proteção, né, numa microárea geográfica e também, no caso do vinho, uma proteção de portfólio e margem, que é um ponto, né, muito importante, ainda mais quando a gente tem alíquotas de impostos distintas, a gente tem também benefícios de estados em relação à importação, né, tu pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria rebobinar um pouquinho, Ernie, e voltar lá atrás, né, porque para você, antes da Vinponto entrar no modelo de franchising, tu atuou como multimarca, tá? E qual foi, diríamos assim, esses teus aprendizados, né? Porque eu sempre falo, né? Se fosse mais fácil, né? Pelo caminho mais fácil, certamente tu teria ficado com multimarca,
Tá? Por quê? No modelo multimarca não precisa importar, não precisa pagar antecipado imposto, estocar, né? Estocar, mas não, né, um volume às vezes muito alto. Mas conta um pouquinho lá do teu início, né, das principais dores e dos principais aprendizados como um lojista, porque querendo ou não, né, tu modela um negócio na prática, né? Sim, sim. Praticando, errando, entendendo dos erros para na frente tentar acertar, né? Mas eu acho que os desafios são muitos, Diego. Um deles, cara, acho que foi o primeiro desafio. Todo fornecedor hoje ele quer um pedido mínimo. Pô, eu estou começando, então como é que eu vou comprar 30 rótulos na minha loja e o cara quer me vender pelo menos 3 caixas de cada rótulo, né? Então, assim, eram volumes grandes, a exigência para ter um frete até a minha loja precisar partir de um volume mínimo, de um pedido mínimo, de um faturamento mínimo, as questões tributárias que também me jogavam no colo, né? Não, a gente te entrega aqui, eu tenho minha empresa é Simples Nacional, enfim, se tem ST, o que vai ter aí é você que tem que ver. Logística, muitas vezes eles não queriam se comprometer com a logística, né? O fornecedor, então eu tinha que buscar um caminhão, fazer uma coleta, fazer um seguro, isso me tomava um tempo gigantesco. Embalagens, aí eu precisava ter um fornecedor de sacolinha, um fornecedor de caixinha de presente, da fitinha que faz o lacinho. Eu tinha centenas de fornecedores, e isso me tomava um tempo muito grande. Eu passava o dia praticamente comprando ou negociando com esses provedores. E depois, acho que o segundo ponto mais crítico foi a falta de palavra, porque essa, para mim, acho que é o conceito exato, falta de palavra, porque eu apalavrava que ele ia me dar uma exclusividade naquela área para aquela linha de produto. E quando se fazia um trabalho, desenvolvia, ele começava a ter um volume, mês seguinte já tinha um vendedor da importadora vendendo na minha área, né? Então eu também já perdi a referência para os meus clientes. Eu lembro até hoje que meus familiares, parentes iam lá e numa certa ocasião tinha um empório próximo da minha loja e meu parente falou assim, cara, não dá para comprar vinho contigo, né? Você está me roubando. O vinho está 30% mais caro que o teu vizinho aqui, né? Eu falei, não, mas é o mesmo markup que eu botei e sempre um markup pequeno. Esse acho que era um outro desafio, a gente não tinha ideia ainda de qual era um markup saudável para o negócio de vinho, né? E aí você tinha que se balizar por aquilo que estava na internet, aquilo que estava nas redes de supermercado, porque eu tinha o mesmo produto, né? Então eu tinha que ter um markup muito esmagado, muito curto, né? Que eu não conseguia fazer uma rentabilidade ali maior, porque eu tinha balizadores. Eu tinha o mesmo produto em várias plataformas da internet. Então, decidiu-se ali que não era viável criar uma rede com marca própria. Mesmo construindo parcerias com alguns produtores, eu precisava ter controle sobre isso. Então, a gente passou a fazer parcerias com vinícolas nacionais, fazendo a nossa marca. Passamos a importar 100% com exclusividade. Então, eu trago a vinícola, represento a vinícola no Brasil, desde linha de entrada até alta gama, enfim, hoje tenho produtores que estão comigo há 8, 9 anos, preservando a marca, construindo uma marca, com a certeza de manter a rentabilidade, que é o mais importante, né? Então, hoje, claro, qualquer modelo de negócio, Diego, a paixão por vinho é grande, tudo isso, mas é um negócio. E se ele não te der lucro, não te der resultado para você pagar as suas despesas e sobrar alguma coisa, remunerar o teu trabalho, essa paixão vai virar pesadelo. Sim. Você vai deixar de gostar do produto vinho, enfim, porque está te dando dor de cabeça. Então, isso também eu acho que é um ponto importante que o franchise te traz isso. Porque a gente estudou muito qual é que seria um markup adequado para que você pudesse sustentar a tua operação, sustentar a tua loja. Tudo isso foi estudado, né? Então, hoje a gente não tem a preocupação de encontrar o nosso produto sendo ofertado mais barato, de estar numa rede de supermercado. Nos dá tranquilidade de construir marca, de trabalhar o nosso cliente com exclusividade, mostrando para ele sempre que é um ganho isso, né? Hoje uma carta de um restaurante, ele não quer um vinho que esteja espalhado no supermercado. Claro. Agora ele quer trabalhar exclusividade. Nosso cliente hoje está muito mais aberto também, consumidor, a provar coisas novas. Então, hoje, um cliente entra na loja, Diego, ele dificilmente vai atrás de uma marca. Ele vai atrás de uma origem, uma faixa de preço. Tipicidade, origem, preço. Então, assim, ele não está mais buscando marca X. Eu quero um vinho verde. Qual vinho verde? Cara, a região dos vinhos verdes, num preço até X que cabe no meu bolso. Então, isso nos abriu também um leque muito grande hoje de inovar, de trazer produtores novos, né? Os vinhos nacionais também, a gente tem grandes produtores, né? Mas
trabalhamos com marcas exclusivas, que também nos dá essa garantia, segurança de precificação. Então, o desafio nosso sempre foi múltiplos fornecedores, é um desafio. Estoque, eu não podia ter uma embalagem personalizada, porque o produtor queria um estoque grande, eu não tinha nem espaço para guardar isso, né? Ou eu pagava muito caro por um volume pequeno, ou me sujeitava a ter uma embalagem branca, que a gente chamava. E também os fornecedores, né, que também não queriam fazer uma entrega com um pedido de R$5.000. O cara queria um volume maior para fazer uma entrega para minha loja, queria uma caixa fechada, né, e tudo isso a gente foi sentindo essas dores e hoje a gente consegue ofertar isso para os nossos sócios com essa tranquilidade. Primeiro, de marcas exclusivas, de ter quantidades. Hoje eu faço um pique em garrafa a garrafa. Então, se você me pedir uma caixa com 12 vinhos diferentes, eu vou te entregar. A gente, além do vinho, hoje a gente faz o fornecimento de todas as embalagens. Embalagem do dia a dia, embalagem de presente, lacinho, tudo sai do nosso CD. Então, a gestão burocrática do negócio, você resolve 1 hora na semana. O que tem que se preocupar é venda e relacionamento, Diego. Isso eu não consigo ajudar. Então, a gente sempre fala a responsabilidade do franqueado ou do franqueador em sucesso do negócio. Dos dois. Sim. Se eu não cuidar da parte burocrática, não fizer o vinho chegar com qualidade, não fizer uma boa gestão de estoque, tiver muitas rupturas, não der um suporte adequado, questões de marketing, 100% do marketing hoje sai do nosso escritório para todas as lojas. Eu não vou ter o sucesso que eu preciso ter lá na ponta. Agora, achar que comprou uma franquia, que eu vou ficar sentado esperando o cliente entrar e vai acontecer... Eu sempre falo que mais importante que a minha placa pendurada lá na parede é o nome do meu sócio lá, porque é ele que tem um relacionamento na cidade, é ele que conhece quais são os pontos cegos da cidade, digamos assim, né? Onde é que está faltando atendimento, eventos, né? Onde é que eu posso entrar aqui para fornecer meus vinhos para parceiros. Então, é ele que conhece localmente. Hoje, nem sempre é importante saber quem compra, mas também quem paga. E localmente, sempre, historicamente, você tem o cara que está ali para não pagar. E isso, meu sócio, preciso dos olhos dele lá, né? Então, quer dizer, ele é fundamental na operação, e não adianta me ligar e dizer, puta, como é que eu vendo vinho para o João? Não sei nem quem é o João. Essa é a parte dele. Sim. A gente cuida da parte burocrática, agora o relacionamento, a ponta, a gente tem todas as ferramentas, seja CRM, seja a gente hoje tem um app que transforma imediatamente qualquer loja que abre, transforma ela num e-commerce. Com a gestão de estoque dele, toda a infraestrutura está aqui, mas ele tem gestão do estoque, então ele não vende vinho que está faltando, e a gente entrega vinho hoje em 1 hora, porque é local. Sim. Né? Então, assim, nossa preocupação aqui é criar estratégias, melhor gestão da rede como um todo, e a venda está na mão do nosso sócio lá na ponta. É isso aí, né? Porque ainda mais, Gerni, com a mudança do mercado, né? A gente conversou bastante, né? E a gente trocava muita figurinha no modelo na época da pandemia, onde literalmente a gente foi comprado, né? Foi uma bolha, né? Um momento onde as lojas fecharam e quanto a vinho ponto cresceu na pandemia? 45% de crescimento. Tá, então a gente vendia vinho meio que escondido, né? Na época, fugindo, abrindo a porta ali, mas nunca se vendeu tanto vinho. Mas a gente já sabia que isso era um pico, Diego. Sim. Ia voltar aos parâmetros normais. As pessoas estavam presas, confinadas em casa, né? Então, se consumia mais, não só o vinho, mas também alimentos especiais. Mas eu acho que a herança que isso nos deixou, ela é eterna. É isso aí. A gente teve aí, sei lá, 8, 10 milhões de novos consumidores de vinho, pessoas que não tinham o hábito de tomar vinho. 29 milhões de novos consumidores. Passaram a tomar vinho, nós estamos falando de 2 Portugal. É isso aí. Então, assim, essa herança é muito importante. Agora é um trabalho que nós temos que fazer para trazer esse novo tomador de vinho para experiência de loja, experiência de consumo. A gente vendia muito só no WhatsApp, só no social media, o iFood. Isso tudo parou. Então, hoje a gente não pode deixar nenhum desses canais de fora. Eu preciso estar dentro da loja, mostrando produto, dose, eu preciso trazer os eventos para dentro da loja, eu preciso estar no WhatsApp, eu preciso estar no social media, eu preciso estar no iFood, eu tenho que estar em todos os canais. Sim. Eu não posso mais separar o que é melhor, o que é pior. Não, é obrigação. Do dia a dia, eu preciso entregar o meu produto aonde o cliente queira.
Quiser consumir na loja, está aqui. Quiser levar para casa, está aqui. Quiser que eu entregue em casa, está aqui. Quer fazer um evento dentro da minha loja, está aqui à disposição. Levar o meu evento para dentro de uma empresa, para dentro de um condomínio, né? É usar todos esses canais. Então, o mercado também ficou mais exigente. Muita gente também entrou nesse mercado. A gente teve aí quase, 600 novos importadores de vinho aí nos últimos anos. Então, tem muita gente também nova que entrou no mercado. E longe de achar isso ruim, Diego. Eu sempre digo que o nosso concorrente não é o... É suco de cevada. É isso aí, é o suco de cevada que é o nosso competidor. Agora, o vinho, quanto mais a gente tiver no mercado, quanto mais exposição do produto no mercado, melhor para todos. E Ernie, eu queria te fazer uma pergunta, porque, cara, vamos lá. A gente já vinha num processo lá 2018, 2019, que já vinha num crescimento orgânico. Né? E que ano começa a vir ponto? 12. Começou como rede 2015 para 16. 15, 16. Né? 15, 16, aí, cara, mas o 2019, 18, 19, tava vindo um crescimento muito bom, muito bom. E aí, bum, deu aquele crescimento da pandemia, principalmente, imagina, vocês crescendo 45% numa rede de lojas físicas e básica com as lojas fechadas, né? Enfim, então o digital pegou muito. Porém, pós-pandemia, mudou a percepção. Vamos lá, esse consumidor, como a gente falou, 29 milhões de consumidores migraram para um consumidor mais regular, aumentou esse nível de consciência e ele busca algo mais, né? E vamos lá, consumidor de vinho não dá passo para trás. Enfim, não adianta. Ele não dá passo para trás. Ele começa a ver qual é a experiência. E qual é o perfil de loja mesmo. Porque, vamos lá, uma vez a gente... E não é muito longe atrás, né? Muito tempo atrás, a gente olhava e-commerce, loja física. A gente tinha cada um no seu quadrado. Né? Tu via o cara do catálogo, o cara do on-trade, o cara da loja, o cara do e-commerce, e aí depois, cara, virou uma multicanalidade. A loja tendo que também virar uma experiência de consumo. Comenta um pouquinho para nós como tu viu essa mudança, principalmente nos franqueados, né? Hoje a Vinho Ponto tem 40 lojas, né? Indo para 40 unidades. Indo para 40 unidades no Brasil inteiro, né? E cada estado é um Brasil diferente, né? E levando essa tipicidade com a cara do sócio, né? Que é o franqueado da Vinho Ponto. Diego, acho que assim, um dado bastante interessante. A gente, antes da pandemia ali, nós tínhamos 2019, 20, já vinha numa crescente, né? A gente tinha um raio forte, um raio quente, que a gente chama de 5 quilômetros, um raio de cada loja. Então, essas pessoas andavam até 5 quilômetros, frequentavam esporadicamente, mas uma vez por semana, enfim, fim de semana, ia até a loja. Pós-pandemia, esse raio foi para 3 quilômetros. As pessoas estão saindo cada vez menos de casa. Eu quero me sujeitar a andar muito menos para poder ter uma experiência de comprar um vinho ou ter uma experiência de sentar e tomar um vinho. Então, eu já não posso ter só a loja, eu já preciso ter o meu wine bar. E esse wine bar, de longe, é um investimento maior. A gente precisa ter ali um espaço aconchegante, que a pessoa possa ter três mesinhas, um vinho climatizado, que ele queira tomar um vinho gelado. Então, assim, eu não quero mais andar 10 quilômetros para ir tomar um vinho. Eu quero no meu vizinho, aqui na minha loja, que é a vizinha, consumir esse vinho. E também quero pedir esse vinho no momento que eu não tiver a fim de ir para a loja. Então, hoje a loja, ela virou um centro de experiências, né? E a gente fala, levar a nossa loja aonde o cliente estiver. Se ele quer um momento que receber em casa, a gente tem que entregar em casa com delivery. Se ele quer consumir o vinho na loja, a gente tem que dar essa disposição para ele. Então, assim, a gente não tem hoje nenhuma restrição em ter um restaurante junto. A gente tem algumas unidades, acho que umas 10 unidades hoje com um restaurante. É uma outra pegada, a gente tem um outro desafio e a gente não se envolve nisso, deixando bem claro. Então, nosso sócio tem que entender um pouco do assunto, mas o básico hoje já bem feito é o suficiente, Diego. Ter um espaço que a gente chama do wine bar com essa experiência, uma comidinha, uma tabuinha de frios, criar seus eventos, suas confrarias, e não adianta fazer divulgação em 10 quilômetros aqui. O meu cliente que vai estar aqui é um cliente de 3, 4 quilômetros. Isso são coisas que aconteceram pós-pandemia. Então, hoje a loja, ela não pode se concentrar em um canal. A gente teve, como você falou, momentos onde os negócios eram completamente diferentes, né? Não, o meu negócio é e-commerce, o meu negócio é televendas, o meu negócio é B2B, o meu é B2C. Não, hoje acho que todos os negócios convergem para dentro da unidade, para dentro da loja. E aí é que o desafio de ter hoje os empreendedores do segmento tá com a cabeça aberta para isso, saber das mudanças que estão ocorrendo no mercado, né? E o nosso mercado é muito vivo.
Por quê? É um mercado iniciante. Né? A gente fala que o Brasil tem um consumo crescente, muitos entrantes no mundo do vinho, mas ainda é um mercado novo. Né? Então, ele vai sofrer tantas outras mudanças. Né? Daqui um pouco, aqui há 20 anos, como é que vai ser a experiência de loja? Né? Não sei ainda, né? Vamos aguardar, mas o importante é que cada ano a gente tem que se transformar e atender às necessidades desse novo cliente. E Erninha, eu sempre quando falo, né? Tu falou uma dor lá do início. A concorrência com um produto que ia para o supermercado, ou seja, produto que não era exclusivo, tá? E aí a gente fala de multicanalidade. Multicanalidade é tu atender não só o delivery, né, que vocês oferecem ferramentas de delivery, é atender a experiência na loja, então lojas não apenas com gôndolas, mas com mesas. E aí hoje tem acessórios, né, que facilitam a venda de vinho em taça, né, desde vinhos ícones como Coravamas, Bomba Vácuo. Tem crescido muito esse segmento. E vem a questão de tu oferecer a pessoa que toma uma tacinha para depois levar. E ainda a margem que a taça te proporciona, às vezes, é o dobro que vender uma garrafa. Enfim, mas aí a gente fala de criar a loja num centro de experiência, tá? Porém, eu vejo que esse centro de experiência, como tu falou, esse raio de 3 quilômetros, a pessoa está andando. E nesse raio de 3 quilômetros tem a loja da Vinho em Ponto, mas tem um restaurante, tem uma padaria, tem uma pizzaria, tem talvez um outro hotel, um wine bar, multimarcas. Nossos parceiros. E por que, como esse cara tem um estoque na loja, e a gente sempre fala, né? Qual o maior desafio hoje? A gente vê o Mercado Livre, o Mercado Livre, né? Hoje é entrega, logística. Querendo ou não, essa loja, ela é um centro de distribuição, mini centro de distribuição, que pode atender consumidor final e também pode atender esse B2B. Por quê? Ele não tem referência. O vinho que está na Vinho em Ponto, quando a gente fala, né, desse rótulo, eu quero que depois fale um pouquinho de portfólio, ele é exclusivo dos franqueados, ou seja, não vai ter no Carrefour, no Pão de Açúcar, não vai ter na loja multimarca, não, cara, é exclusivo do lojista. Cara, 100% nas nossas lojas. Eu acho que esse ponto que você tocou, Diego, é um ponto importantíssimo, porque além de fornecer vinho hoje para esses vizinhos, digamos assim, eu não quero atender um restaurante que esteja a 50 quilômetros da minha loja, eu quero atender com excelência o cara que esteja a 3, 4 quilômetros, mostrar para ele que ele não precisa ter estoque, que ele pode ter sim uma carta com 30, 40 rótulos, acabou vindo na quinta-feira, meu amigo, passa lá na minha loja e retira, ou eu venho aqui te entregar. Ninguém consegue fazer isso com essa excelência. De deixar à disposição um estoque, fazer uma carta, desenvolver uma carta, isso é um trabalho que a gente faz muito bem aqui também, tudo feito por nós aqui, encaminhado ao nosso sócio lá na ponta, desenvolver uma carta, prestando atenção no ticket médio desse estabelecimento, fazer uma carta que realmente gire para esse cliente, né? Então, assim, além de fornecer vinho, a gente se torna uma solução para esse mini restaurante, para esse empório, para esse mercadinho, para pizzaria. Hoje, por mais simples que seja, Diego, uma pizzaria, ele gostaria de ter uma carta de vinho. Por que ele não tem? Quando ele vai para o mercado, o cara exige um pedido mínimo, um volume X, e ele já fala, não, mas isso é estoque, é custo. Agora, se eu for lá entregar para ele meia dúzia de garrafa e dizer, não, amanhã eu venho aqui de novo, se tiver faltando, vamos repor. Dá essa possibilidade de ele ter um estoque muito baixo e entregar a solução do nosso estoque ser o estoque dele. Então, assim, você está entregando aquilo que ele busca. Pouco estoque, necessidade de pouco capital empatado, parado, e a gente consegue, nessa proximidade, dar um atendimento personalizado, fazer um treinamento para a brigada, porque o vinho não se vende sozinho, nem no restaurante, Diego. Precisa de atenção, precisa pegar ali a brigada dele, dar um treinamento, dar um incentivo, o básico, não vamos transformar ele em sommelier. E vamos lá, de manhã a loja, difícil entrar, cara, traz o garçom de manhã. É isso aí, você tem que... Leva o garçom para a loja, senta naquelas mesinhas do wine bar, treina o cara, explica o que é o produto, ou seja, tu não vai estar apenas vendendo vinho, tu tá vendendo serviço, cara. É isso, e um cliente desse nunca vai te deixar, nunca vai te trocar. Então, assim, esse eu acho que é o conceito mais forte, atender com excelência o que está ao nosso redor.
Eu não preciso querer ser bom no Brasil inteiro, não preciso ser bom em logística para o Brasil inteiro, ter um e-commerce que tem que atender o Brasil inteiro. Não, mas localmente eu tenho obrigação de atender com excelência. Tenho obrigação de trazer esse cliente para uma experiência que seja semanal, quinzenal, mas eu tenho que ter um calendário para esses eventos, para as pessoas encontrarem ali dentro um momento de descontração, tomar um vinho, conhecer um produtor novo, conhecer um produto novo. Eu acho que a loja hoje, se ela simplesmente abrir, esperar o cliente entrar, X horas fechei a loja, ela está fadada a quebrar. Porque o cliente está muito mais exigente. Sem falar o contatinho, né? Contrabando, que hoje tem muita gente, em toda a vizinhança tem alguém que está lá com um WhatsApp mandando um vinho barato. Então, se for só preço, talvez a gente vai perder o cliente para o contrabando. Mas quando a gente fala em experiência, o contrabando não consegue fazer isso, Diego. O contrabando não consegue dar esse serviço que a gente consegue dar. Então, o foco tem que ser esse. Excelência no atendimento, no teu raio de atuação. Não tem que ser bom no Brasil inteiro, mas obrigação de ser bom localmente a gente tem. Sim. Dominar o campinho, né? É isso. É isso aí, cara. É isso. Fazer bem feito. E aí a gente vai em algo básico, né? Hoje, qual é o maior desafio em qualquer e-commerce? Amigos nossos, né? Que a gente viaja. Logística. É logística, o custo logística, cara, combustível, o aéreo, né, o custo, a grande parte dos players hoje de clube de vinho e também de e-commerce, a primeira milha é aéreo. E hoje eu desafio a qualquer um dos nossos ouvintes aí a comprar, fazer uma compra, 15, 20 dias, Diego. Se não chegar quebrado, caixa amassada, demora. Então, assim, eu não consigo nem me programar. Eu quero ter um evento, uma festa aqui na minha casa, vou comprar vinho no e-commerce, eu não sei se eu vou receber. E o cliente hoje... eu sempre falo, né? O objetivo de qualquer empresário cara, uma vez que eu morava em Bento Gonçalves, eu recebi uma semana, era ok, mas aqui em São Paulo, cara, o senso de urgência, cara, porque eu tô acostumado a pedir e o Mercado Livre entregar. E hoje o delivery, diríamos assim, né? O delivery, ele é express. Ele é express, ele leva essa questão. Nós entregamos em 1 hora, Diego. Você tem uma experiência de comprar pelo app da Vinho e Ponto, que é o app nome da tua loja, ou seja, o app da loja Moema, da loja Brooklyn, deixa a cara da tua loja no e-commerce, você compra, paga pelo app e recebe em 1 hora. Porque eu não vou atender 50 quilômetros, eu vou atender um raio de 10 quilômetros, 5 quilômetros ali, então um serviço de delivery de motoboy entrega em 1 hora. Eu cheguei em casa no final do dia, uma surpresa, vou ter uns convidados, estou despreparado com o vinho, a Vinho Ponto consegue solucionar esse problema em 1 hora. E se você tiver ainda um pouco mais de cuidado, você consegue entregar a solução de um vinho climatizado. Né? Essa é a carta de vinhos climatizados. Eu não vou botar a loja inteira dentro de uma adega, mas eu posso ter ali 30, 40 rótulos, meia dúzia de rosé, meia dúzia de brancos, alguns tintos, e oferecer esse serviço também de entregar um vinho climatizado. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas à nossa volta que o ponto físico possibilita. Diferente de você estar num e-commerce puro, né? Então, hoje eu consigo entregar essa experiência pelo ponto físico. Fazer o meu trabalho de trazer esse cliente para dentro da loja, mostrar as opções que a gente tem de perfil de atendimento, de serviço. Hoje, a dose, Diego, ela te rende muito mais que uma garrafa fechada, ponto de dose. Só que, além de render mais, principalmente, ele te dá a possibilidade de mostrar o teu produto. E você não está mostrando de graça. O cliente está te pagando para isso. Sim. Mas talvez numa garrafa inteira ele não vai provar 5, 6 vinhos. Agora, em doses, ele vai provar 4, 5 vinhos. E no meio desses 4, 5, a gente encontrou um que é o perfil dele. Ele vai levar uma garrafa também depois. Ele vai indicar para um amigo. E se ele for depois no restaurante com a esposa, jantar no restaurante vizinho, encontrar o mesmo vinho, ele vai comprar esse vinho. Sim. O trabalho de restaurante hoje, com essa proximidade, que eu falo sempre, um desafio que eu faço, em qualquer que seja o restaurante, se tiver 20 mesas, leve 20 garrafas de vinho, não cobre nada do dono do restaurante, só para fazer um teste. Coloque em cima da mesa, cada mesa vai ter uma garrafa de vinho, uma gravatinha. Sugestão do sommelier ou sugestão do chefe, preço tal. Esse é outro desafio. O brasileiro ainda não sabe ler carta de vinho. E hoje você vai em alguns estabelecimentos, a carta de vinho parece uma bíblia. Eu tenho medo de abrir essa carta. Agora, se eu estou botando esse vinho na tua frente, estou dizendo que é uma sugestão, já te digo o preço, então você já sabe se cabe no teu bolso. Eu garanto que 90% do vinho que for vendido naquela noite vai ser o vinho sugestão do chefe. E ainda mais se pegar esse garçom e levar para tua loja, treinar ele e contar a história do produto. Você entende?
que isso é um trabalho que tem que ser feito. Hoje as grandes importadoras não fazem isso, né? Eu não vou ficar lá esperando botar 20 garrafas na mesa, fazer a gravatinha, eu não vou fazer isso. Mas eu quero atender com perfeição o meu vizinho, crescendo de dentro para fora, e não o contrário. A gente tem hoje 1 milhão de desculpas para não sair de dentro da nossa loja. Igual o mercado está ruim, não, o cara não está comprando, ali não vende vinho, aqui o perfil é outro. Cara, todo mundo, todos os lugares hoje vendem vinho, sim, Diego. Eu sempre falo, se a farmácia me permitisse, eu colocaria lá um standzinho de vinho, eu garanto que ia vender. Então, assim, não tenho receio nenhum de que vende vinho, mas é mais fácil, muitas vezes, eu ficar dentro da minha loja dando desculpa, né? Fazer evento é trabalhoso, eu preciso organizar esse evento, não posso simplesmente dizer, hoje tem evento, eu preciso me dedicar num tempo para fazer esse evento, para receber esse meu cliente como ele deve ser recebido. Tudo isso hoje dá trabalho. Mas aí você pega grandes empresas, JBS, outro dia, o carro da JBS no meu condomínio, o cara foi vender carne. JBS, não estamos falando da maior empresa de proteína animal do mundo, cara. O cara está vendendo carne dentro dos condomínios. Carrinho JBS entregando carne. Hortifruti, hoje tem feirantes que vão para dentro do teu condomínio. Por que não vinho? Sexta-feira a gente vai ter uma degustação gratuita, é um investimento, abrir meia dúzia de garrafa ali no condomínio X, dando a possibilidade desse cliente comprar ali com desconto, né, de você entregar posterior na casa dele, se você não tiver o volume todo. E pegar o contato lá nesse condomínio e convidar para uma confraria dentro da loja. Então, assim, quantos canais a gente tem aí para ser explorado, né? Mas tudo isso, Diego, dá trabalho. Trabalhar com vinho dá trabalho. Empreender dá trabalho. Dá trabalho. A gente sai de casa de manhã, já dá trabalho. Então, assim... Mas eu acho que é um ponto que é crucial, né, cara? O vinho tem muito romantismo, mas a gente tá chegando num momento que a gente tá começando a separar, né, os profissionais dos amadores, e é o corte. É isso. E essa pergunta eu quero falar, né? Eu acho bacana porque tu não fala em franqueado, meu franqueado, fala meu sócio. E quando tu fala de um sócio, tu tem a opção de escolher esse sócio, e tu começa a identificar, não, qual seria a pessoa ideal, né, para ser esse sócio. Então, por exemplo, hoje, né, a pessoa... ok, me interessei, vejo oportunidade, quero implementar minha Vinho em Ponto. Mas essa pessoa tem que estar com o match da Vinho em Ponto. Que tipo de sócio hoje tu busca? Pessoa bem relacionada e com o tino comercial, Diego. Nós não precisamos de sommelier nesse mercado, nós precisamos de vendedores. Se você não entrar na loja hoje e sair cansado no fim do dia, com o dedo, com calo ali de WhatsApp, de telefone, de abrir garrafa, se você não acordar e não chegar em casa cansado, você não vai ter sucesso no seu negócio. Então, a gente precisa de gente com tino comercial, que queira trabalhar, que tenha vontade de trabalhar com o público e que conheça a gente. Eu não conheço as pessoas em todas as regiões do país, né? Então é isso que eu busco no meu sócio, o relacionamento dele. A gente já teve vários candidatos, eu quero abrir uma loja em Santos, mas aí você vai ver a sua vida, a gente faz várias entrevistas antes de concluir um processo, como você falou, a escolha de um sócio, e ela tem que ser dos dois lados, né? Precisa querer estar com a gente Sim. também. Eu comparo muito a um casamento, Diego, eu sempre digo que não dá para descobrir que a tua esposa ronca ou tem chulé depois de 6 meses. Então a gente tenta descobrir isso tudo antes. Acerta sempre? Não é sempre. A gente erra também. A paixão pelo vinho é um dos pontos que atrapalha. Muitas vezes as pessoas só enxergam o lado bom do negócio Romântico. vinho, romântico, né? Eu falo sempre que o meu sonho era só viver viajando, né? Bordeaux, né? Comendo churrasco na Patagônia, tomando bom vinho. Hoje os funcionários vão, eu não vou. Eu tenho que ficar no escritório trabalhando, né? Porque é um negócio. Sim. Então, assim, a gente tem dificuldade muitas vezes em separar essa questão da paixão. Mas, basicamente, eu acho que se tivesse que filtrar em 2 tópicos hoje, seria pessoa muito bem relacionada e com tino comercial, com garra, vontade de trabalhar. Não dá para ter, é muito prazeroso, muito glamuroso, até eu diria, ter uma importadora de vinho, né? A gente não trata nós não falamos que nós não temos uma franquia de uma loja, Diego. Como a gente faz todas essas distribuições, trabalha em todos os canais, a gente trata como uma importadora local. Ele é uma importadora, né? Ele tem acesso a vinhos do mundo inteiro, com CD. A única diferença é que o CD dele está em São Paulo e Santa Catarina, mas ele é uma importadora. Então ele tem muito trabalho para fazer ali fora da loja também. E tem que ter essa garra, esse tino comercial, Diego. Então acho que
relacionamento e tino comercial. Com isso, a gente já dá um grande passo. E o ponto, né? Eu acho que tu comentou muito bem, né? A pessoa se orientar no mercado, né? Buscar o cliente, ter vontade e saber, cara, que hoje vender vinho às vezes, no período da manhã, tá aquecendo nosso cliente, né? No período do meio da tarde, abrir a loja no sábado trabalhar, né? Porque no sábado é um dia excelente para venda, tá? Alguns dias à noite, tipo terça, quinta-feira, né, abrir a loja, né, para fazer eventos exclusivos, ou seja, né, é uma constante em busca de relacionamento e de fidelização. E se não prestar atenção nessa questão de horário, Tiago, vai ter canais que não vai ter sucesso nenhum. Eu tenho lojista hoje que fatura ainda, o iFood caiu muito, mas ele ainda é uma ferramenta principalmente de exposição de marca, Sim. Importante. E um grande captador de clientes, né? Então, Claro. assim, esse cliente que me entra no iFood, talvez ele não tinha me enxergado ainda como loja da vizinhança. Eu consigo ter acesso a ele, mandar um cartãozinho, chamar esse cara para a loja. Então, é muito importante estar no iFood. Mas eu ainda tenho loja que faz 15, 20, 30 mil reais de venda em iFood. E tem loja que não faz 1.000. E qual é a diferença? Aí vem esse sócio. Não, mas por que ele está fazendo e eu não estou? Bom, vamos lá. Primeiro, o iFood não vende antes das 18 horas. Ninguém compra vinho às 3 horas da tarde. Então, eu não quero ficar aberto até às 20, 22 horas. Qual é a possibilidade e probabilidade que eu tenho de vender no iFood? Nenhuma. E eu não posso querer ganhar o mesmo que o colega que fica até às 20 Quinta, sexta-noite. É o dia de vender, mas tem que ficar até 22, 23 horas. Folga segunda. Se eu quero encerrar o expediente às 18 horas, eu não posso ter esse retorno do iFood. Eu não vou ter. E vamos, Ernie, é como um restaurante. Um dono do restaurante. O cara fechou o final de semana, só se o cara tiver um buffet que tá trabalhando meio-dia. É isso aí. E a gente ainda entrega algo muito bem formatado, Diego. Acho que o modelo de franquia, mais uma vez, ele te entrega isso com mais tranquilidade, que é a parte de gestão. Sim. Imagina que ele num clique no sistema, o sistema já diz, sugere para ele o que ele tem que comprar em cima das vendas que ele fez no mês anterior. Ele dá um clique, ele vai receber esse vinho na porta dele. A logística no Brasil inteiro é nossa. Então, assim, eu quero tirar toda a preocupação dele de carga, de seguro. E do pedido mínimo, Ernie, porque eu acho que eu acompanho muitos empresários, todo mundo, putz, o pedido mínimo, o cálculo de imposto, a ST, não ST, o DIFAL. Diego, a gente infelizmente, tem que ter um pedido mínimo por questões logísticas, né, de picking, enfim, de faturamento. Mas nosso pedido a gente tenta deixar no menor patamar possível. Hoje ele é R$3.000, independente da região. R$3.000, isso pode estar em vinho, em acessórios, que a gente também fornece, pode estar em embalagem, quer dizer, um mix de produtos que ele vai levar. Hoje a gente não tem obrigatoriedade de pedido, então ele pode programar um pedido por semana, um pedido quinzenal. Desculpa, o pedido mínimo ele já com frete pago. O frete pago, ele não se responsabiliza. Hoje, um outro ponto importante, eu acho que isso é fundamental quando se fala em rede, todo franqueado tem o mesmo markup. Independente se ele tem, hoje eu tenho franqueado com 4 unidades, mas independente se ele tem 4 unidades ou tem uma, ele tem o mesmo markup. A precificação é a mesma no Brasil inteiro. Aí você vai me dizer, mas como é que se faz isso com essa diferença de impostos, de FAO, ST, enfim, cara, a gente faz uma conta de cima para baixo. Sim. Então tem estados que eu vendo um vinho mais barato, mas quando se acrescenta o ST, ele vai ficar no mesmo preço que São Paulo. O ganho desse sócio num estado que tem ST, um exemplo, Minas Gerais, é o mesmo que o cara de São Paulo. É nosso. Maranhão, por exemplo. O Maranhão, Minas, ele paga o mesmo markup sobre o produto, ele vai ter ali o mesmo markup. Tem uma diferenciazinha de royalties ali que atrelada à compra, mas é insignificante. Então, assim, a ideia de padronização também é essa, de preço. Então, um cliente que está lá no Maranhão hoje, se ele estiver em viagem, visitando uma loja no Rio, em São Paulo, é importante que ele veja o mesmo preço, né? Diga, pô, estamos entregando vinho em Belém, tá? O mesmo preço que São Paulo. Sim. Né? A gente consegue fazer essa conta de cima para baixo, né? Considerando logística. Então, assim, o nosso sócio lá na ponta, ele só tem que se preocupar com vendas e relacionamento. E não adianta chegar, a gente vai tem todo um treinamento, toda a estrutura de treinamento sobre produtos, sobre técnicas, né, estratégias, mas quem tem que fazer a execução é dele. Eu não posso ir lá vender vinho. Isso eu gosto sempre de deixar claro em todas as reuniões. Eu falei, cara, eu garanto 0 de resultado. Porque se eu fosse 100% responsabilidade minha, aí eu posso garantir. Quando eu dependo de uma outra pessoa,
nós vamos construir esse resultado. Claro. Agora, quanto que eu garanto de empenho? 100%. Vamos junto vender, vamos junto buscar esse cliente, vamos junto fazer esse primeiro evento, vamos fazer uma abordagem nos nossos clientes de restaurantes, empórios que temos na volta da nossa loja, vamos junto fazer isso. Sim. Né? Então, aí sim construímos um resultado. Agora, simplesmente botar a placa lá com toda essa estrutura, com todo esse portfólio, isso não significa nada. Né? O trabalho hoje está muito mais corporal, eu diria, Diego. O vinho não se vende mais sozinho. O vinho tem que ser contado uma história, tem que ser cativado um cliente, tem que se dar uma experiência para esse cliente. Eu sempre falo que a gente tem uma venda consultiva. Né? Se o cara, hoje o mercado é uma boa porta de entrada para o vinho, porque o cliente que entra, ele está botando no carrinho, ele não quer ser incomodado. Sim. Quando ele entra numa loja, ele está buscando algo a mais, ele já subiu o primeiro degrau. E aí ele precisa ser atendido da maneira adequada, sempre prestando atenção naquilo que ele está pronto para consumir, naquilo que o paladar dele está pronto. Né? A gente também tem acho que um lado educacional ainda, né? Com uma loja física. Total. Então não é porque o cara chegou com um carro 0 do ano lá que eu tenho que vender Brunello para ele. Talvez o paladar dele não esteja preparado para o Brunello, ele vai dizer que vinho não é bom e a experiência dele for ruim. E sabe o que eu acho interessante no modelo da Vinponto, Ernie? É que nem Apple. Vamos lá, vamos fazer uma comparação da Apple. Tá? O que acontece na Apple? Eu, às vezes, vou lá na Apple Store, pego o meu iPhone, mexo, vejo, putz, é esse modelo, olho, putz, eu gostei dessa cor. Adorei a cor, vou comprar. O que eu faço? Vou no Google, dou uma pesquisada, dou uma olhadinha na Americanas, dou uma olhadinha no Marketplace, etc. Melhor preço. E, cara, é hoje, né? E vamos lá, Ernie, é hoje que acontece. Eu gosto, cara, eu compro bastante coisa da reserva. Eu adoro. Eu gosto da marca, do estilo, enfim, do corte, etc. Mas às vezes, cara, eu tô na loja e quanto é mais barato. E eu entro no site, cara, por quê? Eu compro, às vezes eu compro e cara, às vezes é bem assim, eu vejo, gostei, tô no atendimento, daí eu olho, cara, 5% mais barato, vale a pena comprar na loja, etc, e acabo comprando aí. Mas no caso que eu vejo da Vinponto, cara, o cara pode pegar, pesquisar, vai achar nela mesmo. Vai achar, mesmo preço. Vai cair aí. No mesmo local. No mesmo local. E isso que eu acho que é bacana, cara, porque... Foi o caminho mais complicado, eu diria, para nós lá no início, foi ter tomado essa decisão, foi acertado, tenho certeza disso, mas foi muito doloroso, porque tu imagina, você tá criando uma importadora, montando um portfólio, trazendo muito vinho e você não poder vender para ninguém. Então, assim, a gente segurar ali os primeiros anos de não distribuir, muita gente nos ligando, querendo comprar os nossos produtos, e a gente fala, não, nós vamos preservar a distribuição exclusiva pelos nossos canais oficiais, que é a nossa loja, o nosso e-commerce, o nosso app. Porque não tem o e-commerce, né? O e-commerce é um app que a pessoa coloca o CEP e vai cair na loja do franqueado. Hoje a gente está desenvolvendo um novo site, que entra em 60 dias, entra no ar. Basicamente, ele vai te levar para a loja mais próxima, para o app, onde você vai poder comprar. Mas não foi fácil, Diego. Imagina assim, você não distribuir vinho. Né? Seria a primeira das opções. Não, tem um monte de vinho no estoque. O que eu faço com isso? Vou vender um pouco aqui, um pouco ali, né? Vendo para as lojas também, mas a gente sabe que isso ia poluir o mercado. Sim. Né? E hoje isso aqui está, o que você falou, né? Em um segundo você está aqui vendo o preço e, cara, você começa a ter conflitos. Então foi muito difícil no início. Ainda não é fácil, Diego. A gente ainda falando em números, né? A gente não é gigante ainda, né? Hoje tem esses grandes e-commerces aí, são volumes extraordinários, são grandes importadores, mas é o caminho deles. Dificilmente conseguiria reverter isso e transformar numa rede franqueada, porque já está poluído. Alguns estão fazendo isso, mas... É muito difícil. Eu, sendo bem sincero, tecnicamente falando, né, porque tá aqui, né, tu sabe muito bem, é difícil porque ou o cara faz uma segmentação exclusiva pro lojista, mas não sei se vai seguir, esse que é o ponto, né? Muitos falam, mas a gente vê que na prática não acontece. E a margem? Que margem que eu vou ter? Vai estar muito mais barato aqui no e-commerce do que o mesmo vinho que vai estar lá na ponta. Eu já tenho um conflito, né? Sim. Então, assim, não é fácil, cara. A gente escolheu um caminho bastante difícil hoje. Mas Ernie, vamos lá,
A gente tem liberdade para falar sobre isso e aqui é um papo de boteco, né? Vamos servir mais um golinho. Por quê? O caminho, às vezes, mais fácil não é o mais duradouro. Meu pai sempre me ensinou isso, Diego. Faz o caminho de ida bem feito, que de volta vai ser Nem o mais tranquilo. fácil, nem talvez o mais duradouro, né, cara? É, Eu acho que assim, a persistência que a gente teve ali, hoje a gente colhe muito disso, sabe? De não ter preocupação, de não ter um franqueado te ligando, olha, eu tô vendo o nosso produto anunciado com 30%, 40%, eu não precisar sacrificar margem. Hoje é um desafio margem também, Diego. Então, imagina se eu ter que brigar com uma rede gigante, uma rede de supermercado, a gente falou há pouco, Pão de Açúcar, o vinho não representa nada dentro do negócio desses caras. Então, se eles derem o vinho a custo, para eles está muito bom. Para nós, não é o nosso negócio sim, principal. Então, quando eu baixo 10, 15, 20% que seja da minha margem, meu negócio começa a ter problema. sim. Então, acho que assim, foi acertado, porque hoje a gente consegue, a gente tem, eu sempre falo, muito problema ainda para solucionar no nosso mercado, nosso modelo, sempre estamos melhorando, mas eu não tenho um problema de atrito, Diego. Eu não preciso estar justificando se eu vendi mais barato ou mais caro para um outro segmento. A gente não vende para outro segmento. Então, assim, foi uma construção difícil, mas eu acho que os alicerces estão bem feitos. Bacana, cara. E portfólio, Arlinho? Hoje, né, o que um franqueado, né, tem em relação à opção de portfólio, né? Hoje a gente tem aí, quando a gente fala de vinhos finos, a gente tem o Chile, que tem 1/3 do mercado, 33%, depois vem, claro, tudo depende, né? Se botar espumante junto, Uhum. tem Brasil, né? Enfim, só olhando o mercado de espumante, o Brasil tem 80%, mas aí se tirar espumante, a gente tem Chile, Argentina, Portugal, Brasil, e aí vai Itália, França. Fala um pouquinho do portfólio e das faixas de preço que a Vinho Ponto oferece hoje. A gente, Diego, isso também, assim, acho que o início ali, cara, 2014, 13 para 14, eu errei bastante também nessa questão de portfólio, eu não tinha acesso a tantos dados quanto a gente tem hoje, né? Até existiam poucos dados nessa época sobre o Sim. mercado, né? Então, assim, a gente acabou fazendo algumas coisas erradas. Hoje a gente já tem acertado muito mais do que errado, né? Isso é importante dizer que a gente erra também, mas hoje se acerta muito mais do que erra. A gente tem um portfólio muito amplo, Diego. A gente fala que a Vinho Ponto, todo mundo fala muito em democratização do vinho, né? E eu não acredito na democratização só por precificação, mas por variedade. Né? Hoje o público, principalmente o novo tomador de vinho, ele está muito disposto, ele está muito aberto a provar coisas novas. Então hoje a gente trabalha com vinhos da África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, França, todas as regiões, Itália, todas as regiões, Espanha, quase que todas as regiões, Uruguai, Argentina, Chile, Portugal, como você falou, são os grandes volumes, e a gente respeita isso também hoje. Então a gente tem que ter um portfólio mais amplo nessas regiões, né? Eu não posso ir contra o mercado, e esse é um dado importante. A gente, como tem loja no Brasil inteiro, alguns sócios nossos lá do Norte e Nordeste, lugares quentes, falam, não me manda muito vinho tinto, que aqui vai vender só branco e rosé. Cara, os números são os mesmos que o Centro-Sul aqui, cara, os mesmos. Ele vai vender ali 65%, 70% de vinho tinto. Por incrível que pareça, o gosto brasileiro está muito equilibrado. Então, a gente tem uma amplitude muito grande de portfólio justamente para criar essa experiência. Né? E o vinho, ele é uma escadinha, Diego. Então, assim, eu tenho que ter ali o vinho de entrada, né, onde eu vou começar. Então, assim, uma porta de entrada. No momento que eu Vinho subi, entrar na Vinho Ponto é quanto? eu tenho vinho hoje, garrafa de 750 ml a 40 e poucos reais, cara. Então, assim, Proporcionando uma boa margem uma para boa margem, uma ótima margem para o franqueado, né? Então, Sim. assim, é um vinho bem competitivo. A gente tem aí bastante produtos nacionais, isso é uma novidade também. Até 2018, 2019, a gente praticamente não tinha produtos nacionais no nosso portfólio. E hoje a gente cresceu muito, né? Desde produtos de entrada até de alta gama. Produtos na casa de 50 e poucos reais ali até vinho de 300 reais. Sim. Né? Também dando essa A experiência, latinha, né? também, né? Latinha, vinho espumante em lata hoje, que a gente vende na casa dos 20 reais também. Então, assim, eu sempre falo que não importa muito o que eu gosto, Diego, importa o que o consumidor gosta. Né? Então, a gente olha muito o que o mercado está pedindo. Né? Um exemplo que eu dou sempre, a gente tinha uma demanda por vinhos doce. Leia-se vinho doce, vinho de mesa, né? Sim. Eu não tenho nada contra vinho de mesa. Para mim é vinho como outro qualquer, né? Feito de uma uva não vinífera, mas para mim está tudo certo, né? Mas eu sempre achei o packaging, a embalagem do vinho que usavam para o vinho de mesa muito feia. E eu falei, cara, por que não fazer uma embalagem bacana
E ao invés de usar uma uva vinífera, vamos usar uma uva de mesa, vamos usar uma uva vinífera. E a gente desenvolveu lá um Cabernet Sauvignon com 24 gramas de açúcar. Né? Zero problema, né? Foi muito criticado, o enólogo não queria fazer, outros tantos reclamando. Hoje é um dos vinhos que a gente mais vende. Porque entra um público na loja pedindo um vinho doce, a gente já está entregando uma experiência de uma uva vinífera. Próximo passo, ele vai para um Merlot, ele vai para um Cabernet, ele vai para um primitivo, primitivo, Alentejo, hoje com vinhos também muito maduros, muito com bastante doçura bastante grande, África do Sul também com um perfil de vinho muito parecido com o Chile. Então, assim, a gente vai colocando ele num caminho, e isso vai crescendo rápido, essa escadinha, ele vai subindo muito rápido, né? E, cara, indo até hoje, Chablis, Bordeaux, Provence, né? Hoje cara, vinhos do leste europeu. Muito, Diego. A gente está com algumas projeções. Alemanha, Riesling, cara. A gente já recebeu agora uma carga da Alemanha, que eu vejo muito pouco no Brasil ainda. São vinhos excepcionais, tanto os Riesling quanto o Gewürztraminer também. Só que tinha um desafio, encontrar algo com qualidade e preço competitivo. Muito difícil, são vinhos caros ainda para o brasileiro, né? E a gente está conseguindo, provavelmente a gente consiga vender os vinhos alemães abaixo de R$100. Nossa. Vamos ter uma experiência pequena, mas uma experiência de tintos alemães, que não é uma, né? Estamos trazendo Pinot Noir. Pinot Noir, legal. Então estamos trazendo umas 3 referências de tinto, né? Que é para justamente dar essa experiência. Eu não quero que você entre na nossa loja e compre uma caixa e leve para casa e aposte uma caixa de vinho. Não, leva uma garrafa. Vale a pena uma experiência, né? E aí depois Moldávia crescendo, Croácia, quer dizer, acho que nunca se falou tanto em novidades no mundo do vinho, né? Colômbia, Bolívia, vários países aqui da América do Sul agora oferecendo alguns vinhos, cara. Não são grandes volumes, mas como experiência vale, Diego. E é legal, cara, porque querendo ou não, aí mais uma vez, eu volto a frase, na minha opinião, que é o slogan desse podcast. A loja Vinho em Ponto é um centro de experiência. É isso. Tá? E o centro de experiência tem que ter o papel da pessoa que está fazendo a ativação lá na ponta de ser uma ferramenta dessa experiência. E o que é uma experiência? É levar o portfólio, abrir garrafa, criar ambientes, né, que tem uma mesinha, eventos, proporcionando desde um mini curso básico de vinho até uma confraria, até abrindo o produto em taça, mas fazendo um pós-venda. Cara, chamando o cara no WhatsApp. Pô, hoje a Vinho em Ponto tem um sistema próprio de CRM, né, que manda automático lembrete nosso cliente, para o cliente dando cashback. Que ele tem um cashback, que ele tem um desconto, que ele tem uma promoção. Isso tudo sempre pensando mais uma vez no franchise, né? Porque talvez o franqueado ele não vá se lembrar todos os meses. Então a gente dispara 2 vezes por mês automaticamente isso, né? Esse lembrete. Então assim, eu acho que, Diego, dados hoje hoje não, já faz muito tempo, mas cada vez mais eles são essenciais. E o conhecer cliente, o teu cliente. E o cadastro do que uma coisa assim, cara, que eu bato muito, cara, por os meus mentorandos, por as pessoas que estão aí na comunidade vendo mais vinho, cara, que o petróleo de hoje em dia é o cliente e dados. Conhecimento. Cara, conhecimento. Tu tendo os dados, tu cadastra o cara e aí tu seguindo um protocolo, né? Que, cara, vocês têm até automatização desse portfólio. Manda o lembrete, o cashback, manda o lembrete de uma promoção, né? E aí tu usa ferramentas, tem um CRM lá, tu ativa o cara, né, no WhatsApp, pô, vou contatar ele todo mês. Cara, Diego, e outra, imagina que eu sei do teu hábito de consumo, eu sei que você não toma vinho tinto de jeito nenhum. Por que eu vou gastar dinheiro fazendo uma mídia para você oferecendo vinho suave? Eu comprei 10 vezes vinho suave, né? E aí vou mandar um Bordeaux. Um Bordeaux. Ou vou mandar sentido, aqui, ó. Então, assim, eu consigo. Manus Surly. Eu consigo acertar mais também te conhecendo. Eu consigo te trazer para eventos específicos que eu sei que vão te chamar atenção, né? Talvez eu consiga afinar mais meus convidados. Sim. Eu vou falar de um vinho alemão, eu sei que o Diego gosta, que o Pedro gosta, que o Paulo gosta. Pô, eu vou trazer gente bacana. Não adianta trazer 2, 3 que não conhecem nada e não gostam daquilo. Talvez vão ficar deslocados. Eu consigo melhorar os meus eventos, minha experiência, conhecendo hábitos de consumo. Isso não é só para vinho, Diego. Isso é para roupa, para qualquer coisa. Não adianta você me ligar me oferecendo camiseta. Eu gosto de usar camisa.
né? Eu não gosto de usar terno, então não vá me vender um terno, nunca. Então não adianta você gastar comigo oferecendo terno. Então, assim, acho que aqui no mundo todo, dados é o petróleo do futuro, né? Já é o petróleo. Mas é um desafio. Hoje a gente tem esse desafio de fazer com que todos os clientes que entram na loja, que a gente faça um cadastro rápido. Sim. Um número de celular, hoje eu consigo fazer o cadastro completo dele, mas eu preciso que o nosso sócio lá na ponta esteja habituado e tenha uma regra, que cada cliente que entrar na loja, eu preciso ter dados desse cliente. Então, o time, o funcionário, ele tem que estar com essa incumbência também de cadastrar esse cliente. Então, assim, hoje a gente vê isso, claro, eu tenho lojas com 1.000 clientes cadastrados, tem loja com 100. Não é porque ela faltou fluxo, ela tem o mesmo volume, o mesmo fluxo, faltou trabalho, faltou empenho ali de cadastrar. Não, mas o meu cliente não gosta de cashback. Todo mundo gosta de desconto. Se ele não gosta de cashback, é o direito dele, ele não vem buscar o cashback, mas eu tenho os dados desse cliente. Eu posso me aproximar dele de outra forma, não oferecendo um cashback, mas oferecendo uma degustação de um vinho novo, uma presença de um produtor, um cursinho básico de introdução ao mundo do vinho. Não preciso oferecer o cashback. Então, sim, isso também é verdade, Diego. Dentro do franchise, como a gente fala, ele é um facilitador, mas não é um milagroso de jeito nenhum. E algumas pessoas, às vezes, acabam tendo isso como muleta, né? Às vezes eu falo que o franqueado não enxerga câmbio, não enxerga crise, não enxerga contrabando, não enxerga dificuldades logísticas. Isso tudo existe no país, né? Então, cada um tem que tomar para si a sua parte. E, Ernie, vamos lá. É muito mais fácil botar o dedo no outro do que se autorresponsabilizar. Eu tenho zero problema contra isso, Diego, assim, porque a gente tem uma clareza muito grande na nossa rede, quando a gente fala de igual para igual, a gente está brigando pelo mesmo negócio. Não existe a vinha e ponto A, B e C, existe a vinha e ponto. A gente não fala de uma árvore, a gente está falando da floresta como um todo. Né? Então, assim, a gente tem essa clareza, tem essa liberdade de conversar, conversas francas. Alguns podem não entender, mas a minha posição sempre foi essa, cara, de que é um trabalho feito a 4 mãos. Não dá para a gente achar, porque estou numa rede de franquia, que o negócio vai acontecer. Não vai acontecer. Sim. McDonald's fechou, pós-pandemia, ali 70 unidades no Brasil. Como é que fecha McDonald's? Fecha. Vinho, se é multimarca, pode fechar? Fecha. Qualquer negócio que não tiver o mínimo de gestão, mínimo de cuidado, de empenho, é difícil manter, Diego. A gente tem muito trabalho, tem muito potencial? Tem, mas tem muito trabalho. O vinho é ainda pegar cliente no colo. Cara, e não é vinho, cara, é padaria. Cara, padaria, tu tem que acordar às 5 da manhã, tem que trabalhar no final de semana. Se não abrir tua padaria no sábado... Tem algumas que ganham muito dinheiro e outras não. Né? Então, cara, vamos lá. Eu acho que, como tu falou, né, é vendedor. O cara do vinho, sim, é importante o conhecimento do vinho, mas principalmente, o mais importante antes do conhecimento do vinho é relacionamento. É venda. É venda. É botar a barriga no balcão. Conhecimento é litragem, Diego. É isso aí. Parte teórica a gente pega rapidinho e depois tomando vinho, né? Nós matamos quase a garrafa. É isso aí, nós estamos já aprendendo um pouquinho mais. Um vinho de excelente qualidade, parabéns, Diego, tá? Aqui é um Surly. Fantástico vinho. Eli, pra gente ir pra nossa reta final do nosso podcast, tu que é um cara que, é empresário de outros segmentos também, um cara que tem esse viés de venda, de construção, e não olha apenas o teu negócio como a gente fala no sul, do boi de galinha. Né? Tu olha o teu negócio para a médio e longo prazo. Perspectivas do mercado de vinho. Diego, eu sou um otimista, sempre fui um otimista com o mercado de vinho. Eu acho que a gente continua, como eu falei, com uma herança muito boa da pandemia, né? A gente tem todo esse público novo, entrante nesse mercado. Cabe a nós cativar esse cara, carregar ele no colo, trazer ele para dentro da nossa loja, fazer ele dar mais um degrauzinho no consumo ali. Isso é um trabalho que nós, o mercado, temos que fazer. Nós não vamos ter um ano 2024 muito fácil, não falando em vinho só, mas do varejo de uma maneira geral, né? A gente tem... Não vai ser um ano fácil. Acho que a gente tem aí alguns desafios pela frente. O que a gente tem hoje no nosso mercado de vinho, Diego, é um oceano azul que tem aí pela frente, cara. A gente talvez hoje seja um dos países com maior potencial, tanto de crescimento, de consumo, de produção. Sim, né? Embaixo. Então, assim, tem muita coisa para fazer.
dentro do mercado de Nós, vinho. México. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter um ano, como você falou, de separar os homens das crianças também. Muita gente que entrou aí para aventurar vai ver que não é simples assim, né? Que o negócio precisa de trabalho, não dá para simplesmente achar que pode passar a importar amanhã e tá tudo certo, né? Então vai ser um ano também de divisor, né? Vamos sair algumas pessoas do mercado e ficar quem está realmente querendo fazer um trabalho. Mas acho que o ponto mais importante, a herança que a pandemia nos deixou, precisa ser trabalhada, cara. Então a gente tem muito, mas muito trabalho aí pela frente. Não acho que vai ser um ano de retração, mas não vai ser um ano fácil. Sim. A gente ainda tem reflexo da Argentina, que não deve mudar essa política econômica deles nos próximos meses. Isso afeta bastante o nosso mercado. Então, quando a gente fala hoje de consumo de 2,7, 2,8 litros, cara, eu garanto que isso dá 3,5 fácil, se a gente bloqueasse parte do contrabando que entra da Argentina. Por números que a gente tem, deve ter entrado ano passado 70 milhões de garrafas de vinho contrabandeado. Isso é quase 1/3, falando em vinho fino, do que a gente consumiu. É muita coisa. Então, assim, não vai acabar isso nesse momento, a gente vai ter esses percalços ainda. Também, eu acho que mais uma vez a gente reforça o trabalho que a gente tem que fazer perante ao nosso cliente, né? Mostrar para ele que é um risco grande ele está assumindo quando ele compra um vinho contrabandeado, sem a certificação, sem as análises devidas do Ministério da Agricultura, que ele está pondo em risco não só a saúde dele, mas a saúde de convidados. A gente vê restaurantes hoje também entrando nesse mercadinho e tendo alguns vinhos contrabandeados, que está botando em risco mais os seus clientes também. Então, acho que o vinho, todos esses pontos, Diego, levam só a um caminho: educação. Quanto mais a gente tratar o nosso cliente, cativar, mostrar para ele quais são as qualidades do produto, por que um produto importado legalmente tem garantias, o que pode ter de malefícios num produto contrabandeado, educação no vinho. A gente tem um trabalho grande para fazer quando fala assim, educação do vinho ainda. O vinho bom não precisa ser caro, a gente deixar isso bem claro, vamos respeitar o momento do nosso cliente. O importante é fazer ele subir mais um degrau. Na pandemia ele subiu primeiro, agora cabe a nós, que estamos no mercado, fazer continuar e, vamos lá, semeando, né, e também colhendo, né, o resultado do nosso trabalho. É isso. Né, porque não vai cair do céu. Não vai. É isso aí, Ernie. Eu acho que é esse o caminho, cara, e quero mais uma vez agradecer aí a participação aqui. Nós nos veremos pessoalmente na imersão Venda Mais Vinho, né, até para passar o pessoal, 14 e 15 de junho, né, imersão Venda Mais Vinho, né, Vinho Ponto vai estar lá conosco, né, compartilhando muitas informações e é isso aí, pessoal. Nós construímos o mercado de vinho no Brasil. Então, Ernie, mais uma vez, muito obrigado, né? E quem quiser acessar Vinho Ponto, quer conhecer mais, quer conhecer um pouquinho mais o modelo de negócio, né? Fala aqui para nós sobre como pode encontrar vocês. Diego, primeiro, agradecer a você pelo trabalho tão importante que você faz para o nosso mercado. Eu acho que é muito mais, vai muito além de criar empreendedores para o mundo do vinho. Você trabalha há 25 anos fomentando o mercado de vinho, desde do produtor até o consumidor final. Acho que é um trabalho excepcional que você vem fazendo. Parabéns. E, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso negócio também, pode acessar o nosso site lá, que é o www.vinhoe.escrito.com.br. E fiquem à vontade para nos mandar uma mensagem também, a gente bater um papo. Vamos conhecer, bater papo. Se der match, se a gente decidir casar, pode ter certeza que a gente está à disposição e quando tiver oportunidade também quero reencontrá-los, encontrar alguns de vocês, reencontrar outros. Vou estar junto com o Diego lá na imersão, junto com a Vinho Ponto também. Tá bom, pessoal? Um abraço. Perfeito, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer, né, a participação de vocês. Não deixe de dar seu like, compartilhar esse conteúdo, né, e até o nosso próximo episódio aqui no podcast Venda Mais Vinho. Um abraço! Saúde!